Olá, pessoal, já estamos aqui de volta, né? Porque na verdade eu falei 3 minutinhos, mas era só um mesmo. Então a gente vai dar continuidade a mais uma aula do nosso curso técnico em recursos humanos aqui pelo canal Educação. Então vão aparecendo, vão me mandando aqui um hello, tá certo? Na nossa aula de hoje, dia 26 de outubro, a gente está discutindo sobre o que é ser um ser social dentro da sociedade em que nós vivemos, né? Então, a gente já relembrou aqui um pouco sobre o mundo do trabalho, que foi a nossa primeira aula. Respondemos uns exercícios sobre isso, já aprendemos sobre o conceito de comunidade, indivíduo e sociedade, né? Entender que nós estamos vivendo dentro de um meio social e que absolutamente tudo que está ao nosso redor acaba influenciando quem nós somos, né? E isso não é válido apenas para uma criança ou um adolescente. As pessoas que também estão na fase adulta são influenciadas pelo meio que elas vivem. Então, nós somos influenciados pela educação da família, a educação da escola, a política, a economia e, claro, a cultura do país em que nós estamos nos socializando. Então, para que a gente possa discutir ainda mais sobre essa ideia de que nós estamos interagindo o tempo inteiro com o outro, eu trouxe aqui essa filosofia africana que é chamada Ubuntu. Então, eu vou ler aqui ela junto com vocês, né? É uma ideia de uma sociedade que é sustentada. Desculpa. Uma sociedade que é sustentada pelos pilares do respeito, gente, pelos pilares da solidariedade, né? Que é justamente o que faz parte da essência de Ubuntu, que é essa filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. E em uma tentativa de tradução para o português, Ubuntu ele seria uma humanidade para com os outros, né? Então, uma pessoa com Ubuntu é uma pessoa que ela tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes eles são diminuídos ou oprimidos, né? Então, aqui é a ideia de que, para que a gente consiga conviver com o outro, para que a gente consiga viver dentro de uma relação que ela seja saudável, é claro que eu preciso saber respeitar as pessoas que estão ao meu redor. E você vai ser um profissional de recursos humanos. Você vai estar o tempo inteiro interagindo com outras pessoas. A relação que você precisa manter com as outras pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, e é claro que fora dele também, deve ser de respeito, gente. Tá certo? Então, essa ideia de dizer que é ter uma consciência de que eu sou afetada quando meu semelhante é diminuído ou excluído, é justamente a ideia da gente conseguir se colocar na pele do outro, né? Então, eu lembro que tinha até uma propaganda, uma campanha que era feita no Brasil na ideia de que eu não preciso ser uma pessoa negra para me solidarizar. Eita, agora toda vez eu fico aqui, eu não sei falar essa palavra. Então é a ideia de que uma pessoa, eu sou uma mulher branca, mas eu posso ter empatia com uma pessoa que é negra e que sofre racismo. Eu não preciso ser uma mulher LGBTQIA+, para compreender e ter respeito com uma pessoa que é. Né? Eu não preciso ser uma mulher cadeirante para compreender que uma pessoa que é cadeirante no Brasil, é claro que ela enfrenta muitos desafios, né? Como a exclusão, a discriminação. Então, é justamente a ideia de que eu não preciso passar por um mesmo desafio que uma pessoa para que eu consiga me colocar no lugar dela, né? E talvez se a gente conseguisse se colocar no lugar do outro, é claro que a gente teria uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, gente? Uma sociedade que fosse mais ética, porque eu teria um olhar muito menos individualista. Eu pensaria muito mais no coletivo, né? Então, olha, de Ubuntu, e aí eu trouxe uma fala aqui do Drake,
Dirk Law, eu não sei fazer a pronúncia correta, que é um doutor em filosofia africana em uma universidade na África do Sul, que ele diz assim: de Umbuto, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha, né? Eu sou porque nós somos. Eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia. Essa é a ideia, né? Coloca aí no nosso chat se você já havia, né, já tinha ouvido falar nessa filosofia, coloca aí, por favor. Então, é muito forte, né? É algo realmente muito bonito, mas que seria muito interessante sair da teoria, né? Esse eu sou porque nós somos, que a gente tenha consciência de ter compaixão, compartilhar conhecimento, que a gente tenha o respeito, a empatia com o outro, porque é claro que dessa forma a gente conseguiria viver dentro de uma sociedade que fosse mais justa, né? Então, ser com os outros, né? No fundo, gente, esse fundamento do Ubuntu é o quê? É o respeito básico pelos outros. Nós estamos compartilhando o tempo inteiro espaço com outras pessoas. Então, eu preciso ter respeito dentro da minha casa, com as pessoas que convivem comigo. Eu preciso ter respeito com as pessoas que compartilham a minha vizinhança, com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas dentro da minha sala de aula. E isso é respeito, é eu saber conviver com as outras pessoas, né? A galera gosta muito de usar um termo, gente, que é, ai, tolerância. Não, não é tolerar, é respeitar o outro. Certo? Então, agora eu gostaria que a gente trocasse aqui uma ideia. Eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês. Então, eu trouxe 4 questões aqui para a gente poder discutir, né? A primeira é se vocês já haviam ouvido falar na filosofia do Ubuntu. Quando eu digo, né, que um Ubuntu ele pode ser compreendido como uma regra de ética social, o que é que vocês entendem por isso? Lembra que vocês tiveram uma disciplina de ética e relações interpessoais, que inclusive foi o que ministrei. Então, eu quero saber por que que é importante para a coletividade a minha noção de respeito, de empatia. Vou deixar na tela 3 minutos para que vocês possam refletir, discutir e coloca aí um comentário, tá bom? Vou contar aqui com os professores e professoras presenciais para a gente poder desenvolver essa discussão. Então, Isnaba, 3 minutos, por favor.
Ok, então estamos aqui de volta. E aí, gente, eu quero muito que a gente faça essas discussões, né? Inclusive para vocês conseguirem desenvolver o pensamento crítico de vocês. Então, essa ideia é fundamental de que a gente compartilhe do respeito, da solidariedade com as pessoas que estão à nossa volta. Como é que você, enquanto um profissional de recursos humanos, dentro de uma organização, vai trabalhar? E eu digo, eu gosto muito desse termo organização, que é para a gente poder compreender que uma empresa ela é feita por pessoas e presta serviço para outras pessoas, né? Então a gente está sempre interagindo com seres sociais, seres humanos o tempo inteiro. É muito importante que a gente consiga refletir sobre isso, né? Que a gente consiga entender que a forma mais saudável que a gente tem para conviver com o outro é sempre respeitando o outro. Tá certo? Então é muito importante que vocês consigam desenvolver isso. Aqui é um curso técnico, gente. Tem que desenvolver o pensamento crítico, tem que saber escrever, defender as ideias. É um curso técnico dentro do ensino médio. Vocês também vão fazer uma prova do Enem. Lá na prova do Enem existe uma redação que é justamente para que os avaliadores consigam saber se tu é uma pessoa que tu tem um pensamento crítico, que tu sabe defender a tua ideia baseada em dados, em argumentos, tá bom? Então, toda aula eu sempre vou dar um tempinho aqui na tela para jogar uma pergunta para que a gente consiga fazer uma reflexão. E aí é que entra a parte de que vocês precisam participar, senão não faz sentido, né? Então, olha aqui. Indivíduo é um ser social, porque o ser humano, gente, ele é um animal que ele depende da interação. Nós somos um animal que a gente precisa de afeto, de cuidado, né? Até para se manter vivo. Claro, quando tu era um bebê, a Juliana que está aqui assistindo a nossa aula era um bebê, ela tinha que ser cuidada, protegida, alimentada pela mãe dela, porque senão não ia dar, né? Ela ia morrer. E aí, claro, a família estaria cometendo um crime, né? Que é de abandono de uma pessoa incapaz. Então, o ser humano, gente, precisa do afeto, do cuidado. Nós somos mais sociais, porque a gente tem de ouvir, de tocar, de sentir, de ver o outro, né? Então, nós nos relacionamos com os outros por diversos motivos, por necessidade de se comunicar, pela necessidade, olha aí, ó, de se comunicar, pela necessidade de aprender, a necessidade de ensinar, de dizer que ama o seu próximo. A gente tem a necessidade de exigir melhores condições de vida. A gente tem a necessidade de lutar para melhorar o nosso ambiente externo, e é claro que a gente também tem a necessidade de expressar os nossos desejos, de expressar as nossas vontades, né? E geralmente a gente também faz isso através das redes sociais, quando não é pessoalmente, né? Então, é a prova de que a gente não consegue, a gente não vive de forma isolada, não. A gente está o tempo inteiro interagindo e nós temos essa necessidade da gente expressar os nossos sentimentos também, né? E aí, nesse contexto, entra aqui o conceito de identidade social. A identidade social é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social. Então, por exemplo, aí na sala de aula de vocês, Juliana, coloca bem aí para mim no nosso bate-papo. Tu tem um grupo de amigos, Juliana, aí na tua sala de aula. Tem aquelas pessoas que tu diz assim, não, essa galera aqui é a galera que eu gosto, é a galera que eu me identifico. O que é que tu me diz? Coloca aí no nosso chat para que a gente possa fazer essa discussão. A professora Elisete aí em Sussuapara. Me diga aí, professora Elisete, aí na sua sala, tem a galera que é mais amiga, que se conhece mais, não tem? Sempre tem aquele grupinho que a gente conversa mais.
E é normal, quando eu era criança, lá no meu ensino fundamental, eu tinha as pessoas que eu me identificava mais. Da mesma forma, quando eu entrei no ensino médio, existia ali as pessoas que eu, né, me identificava também. Então, isso é natural, a gente acaba se aproximando das pessoas que a gente tem interesse, que a gente conhece. Isso é natural. Ó. A Elisete, a professora, está dizendo que sim. Tem um grupinho que conversa, né, Elisete? Então, por que que do mesmo jeito que a Elisete, também deve ter aquela pessoa que ela considera uma amiga, não é isso? Ó, o Sussapara disse, tem a turma da pipoca na hora do intervalo. Eita, tem a turma da pipoca, é? Como é isso? Vocês levam pipoca pro intervalo, é isso? Ou tu fala pipoca no sentido de ficar só conversando? Ah, pipoca, literalmente, né? Tá vendo? Então, a gente vai se aproximando das pessoas que a gente se identifica. Então, a turma da pipoca em Sussuapara provavelmente é uma galera que se identifica entre elas, né? Talvez vocês tenham as mesmas ideias, vocês gostam da presença um do outro. Isso é natural do ser humano, né, gente? Então, a gente vai formando aliados, né? Até para sobreviver. A gente precisa disso. Então, isso aqui é algo natural. Né? A nossa identidade social, a gente tem uma tendência a se aproximar das pessoas que a gente mais se identifica. Então, o que a gente precisa se ligar é que também não dá para a gente conviver apenas com as pessoas que a gente se identifica, que a gente tem algo em comum, porque não é assim que funciona a vida, né? De manhã eu dei um exemplo, mas eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, que é do reality show. Lembra que eu uma vez achei um artigo que era falando sobre esse formato de reality show, que é um dos formatos de entretenimento, gente, que mais vende no Brasil e no mundo inteiro, né? Então a gente tem reality show para arrumar namorado, tem reality show para casar, reality show de culinária, reality show de confeitaria, reality show na fazenda, reality show em uma casa fechada. Então tem reality show para tudo quanto é tipo. Por quê? Porque, gente, o Brasil tem um programa que dura 22 anos. Por que que aquele Big Brother Brasil ele tá no ar há 22 anos, gente? Porque ele gera muito dinheiro. É um dos programas da Rede Globo que mais gera dinheiro para ela. O programa nem começou ainda. Eu vi uma matéria que já havia gerado mais de 15 milhões de reais, né? Então, é muito dinheiro envolvido, é porque a gente assiste aquilo ali. A gente assiste. E uma das grandes questões que tem ali é que o ser humano, a primeira coisa que ele faz quando ele entra nesse programa é procurar aliados. Então, eu me alio com a Elisete, eu elimino a Juliana. Ah, a Juliana não é minha amiga, então eu vou eliminar ela. Vamos aqui ser aliadas, eu e a Elisete, até o final do programa. Só que na vida real, não dá para sair eliminando a galera, né? Na vida real, eu não posso chegar e eliminar a Juliana do meu convívio porque eu não me identifico com a Juliana. Não dá, gente. Então, a ideia é que a gente saiba conviver com as pessoas que são diferentes da gente, né? É muito legal. Eu tenho meu grupo de amigos. São pessoas que a gente tem um posicionamento político parecido, né? É igual, né? Eu vou dizer assim. As pessoas, meus amigos, né? Meu grupo ali pessoal são as pessoas, a gente fala que os amigos é a família que a gente escolhe. Então, eu escolhi conviver com pessoas que pensam parecido comigo, né? Então, a gente vota na mesma pessoa, a gente gosta do mesmo tipo de música, a gente gosta de frequentar as mesmas festas. É a galera que é minha amiga. São as pessoas que eu me identifico, beleza. Mas não é a galera com quem eu trabalho todos os dias. Não são as pessoas que vivem comigo dentro da minha casa. Então, a gente convive com pessoas que são diferentes da gente. E a gente precisa saber conviver, gente. Porque senão a gente sai se matando.
né? E olha, hoje no Brasil, com essa polarização política tão grande que a gente vive, a gente vê realmente o povo se matando. Vocês já devem ter visto isso, notícias que a galera não sabe conviver, porque as pessoas, gente, né? E eu preciso me incluir. A gente tem uma tendência, por exemplo, tá aqui eu e a Fabiana, a gente tem uma opinião diferente. A Fabiana, ela vai querer me provar que é a opinião dela que é a correta, e eu vou querer provar para a Fabiana que não, que a minha é que é a correta. E aí não dá, gente. Não dá, porque não tem como a gente conviver querendo toda hora, né, mostrar para o outro que apenas a sua opinião que é a correta. E outra coisa, que opinião, ela é apenas o seu ponto de vista em relação ao mundo. Não quer dizer que ela seja verdade, não quer dizer que ela seja absoluta e que todas as pessoas elas precisam concordar. Não dá, certo? Aí hoje no Brasil, ao longo do tempo, né, a galera diz assim, faz um comentário racista. Aí tu diz, ah, tu é um racista. Aí a pessoa diz, ah, é minha opinião racista. Não, gente, racismo não é opinião. Racismo é um crime. Ou então a pessoa diz, ah, se eu quero que uma pessoa homossexual não tenha trabalho, eu sou homofóbico? É, você é homofóbico, parabéns. Você está cometendo um crime no país que você vive. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje as pessoas acham que elas podem falar absolutamente o que elas querem, porque é a opinião delas. E não, não é só porque é sua opinião, que é algo absoluto, verdadeiro, que deve ser aceito. É apenas a sua visão de mundo. E é muito bom você ter cuidado com ela quando você está aí, né, compartilhando discurso de ódio, né, compartilhando crimes. Então, gente, percebam que o mundo é muito diverso. Não dá para a gente ficar olhando para as pessoas e para o mundo de uma forma geral, né, como se a gente estivesse olhando para o nosso próprio umbigo, gente. Não dá. Né? A gente vive dentro de uma sociedade que ela é muito diversa. As pessoas elas são diversas, tanto nas suas características físicas, como a gente está vendo aqui, nas suas características físicas, como também nas nossas características pessoais, tá certo, Janiele? Então, gente, a Janiele está perguntando aqui em quem que eu vou votar. Olha, Janiele, aqui eu falo abertamente sobre em quem eu voto, sobre no que eu acredito. Mas agora eu estou aqui, né, fazendo uma discussão dentro do meu ambiente de trabalho e que eu convivo com inúmeras pessoas, provavelmente que vocês podem ter uma opinião contrária à minha, e aí a gente não vai entrar aqui nessa discussão, tá certo? Mas eu acho que se tu tá assistindo aqui essa aula, tu tá entendendo o discurso, toda a discussão aqui que eu tô falando, de respeito, de solidariedade, de empatia, de votar, o voto, gente, a gente não vota pensando apenas na nossa realidade, não. A gente vota pensando no coletivo, pensando no todo, no país que eu vivo. E eu sempre voto, né, desde que eu comecei a votar nos meus 16 anos de idade, fazendo isso. É sempre pensando no coletivo. Eu sempre voto em pessoas que defendem direitos humanos. Eu sou uma professora. Eu voto em quem defende a educação. Certo? Então, a gente vai lá no Instagram fazer essa discussão comigo. O meu Instagram é pessoal. Vai lá no meu Instagram, então. Todo no final da aula eu sempre deixo aqui o meu nome, como é que tá lá. Tá certo? E por quê, né? E eu não quero aqui falar justamente porque, gente, a gente vive dentro de uma polarização tão grande no Brasil que muitas vezes, eu não vou mentir, gente, eu tenho medo de falar em quem eu voto. Eu tenho medo porque a gente tem vivido uma violência absurda. É só jogar na internet e ver os casos de violência que têm acontecido no Brasil por causa de voto. Então, é algo que realmente a gente tem ficado muito tenso, certo?
Então, lá no meu Instagram, que é no meu ambiente pessoal, a gente pode fazer essa discussão, tá certo? Então, voltando aqui, né? Durante a infância, o ser humano continua tendo experiências com as outras pessoas. A gente não para de ter experiências o tempo inteiro. Então, Janiele, por exemplo, tu me perguntou do meu voto, né? Então, eu voto impactada, influenciada pela educação que eu recebi da minha família, pela educação que eu recebi na escola, pela política, pela economia, pela cultura do país que eu estou envolvido, que eu vivo. Tudo isso impacta quem eu sou, os meus valores, o que eu acredito. Então, eu sou uma mulher que eu defendo equidade, igualdade para outras mulheres. Eu sou uma mulher que eu defendo a liberdade, né? Então, isso aqui eu fui sendo influenciada pelo meio que eu vivo. Foi assim que eu fui formando os meus valores. E em quem eu voto tem uma relação direta sobre o que eu acredito. Então, eu voto em uma pessoa que eu acredito que o Brasil vai ter muito mais chances de poder crescer, de poder se desenvolver. Que a gente possa votar de uma forma consciente, não pensando apenas na forma como eu vivo, não. É pensando no outro, é pensando em quem passa fome, é pensando em quem morreu na pandemia porque não teve vacina. Então, gente, ó, expandir a nossa mente, pensar no coletivo. Nós somos indivíduos, nós somos seres individuais, mas a gente não vive de forma isolada. A gente vive dentro de um coletivo, sendo impactado pelo outro o tempo inteiro. E política tem um impacto muito profundo na nossa vida. Né, as pessoas, a gente vive muito naquela ideia de que a política é apenas processo eleitoral. Não é. Política é todo dia. Política é sobre os meus direitos, é sobre os meus deveres enquanto cidadã na sociedade que eu vivo. Se o meu direito não está sendo colocado em prática, para quem que eu vou reclamar? Eu preciso saber, certo? Eu preciso saber pelo que eu luto. Todo mundo, gente, precisa ter uma luta dentro da sociedade. Não tem como. Não dá para eu viver achando apenas que a forma como eu vivo é a forma como a Janiele vive. Certo? Não dá, gente. Certo? Então, é aquela mesma coisa, né? A gente precisa entender que a sociedade que a gente vive, todo mundo vive dentro de uma realidade que é própria. Certo? Então, empatia. Eu preciso ter empatia com o outro. Tá bom? Então, a gente precisa muito se ligar nisso. Agora, uma opinião pessoal, a forma como eu vejo o país que a gente está vivendo, eu acho que os valores estão completamente trocados, né? A ideia de valor sobre o que é família, sobre o que é amor ao próprio, né? Então, parece que família, a única que existe é um único formato, e não. Existem inúmeros formatos. Não é porque que eu tenho uma profissão, que eu tenho um salário no final do mês e eu posso ter alguns privilégios, eu tenho que pensar que outras pessoas não vivem na mesma realidade que eu vivo. Tá certo, gente? Então a gente precisa voltar também pensando no outro. Isso que é empatia. Então, por que que a gente ainda, né, no que eu gostei aí do caso do voto? Porque olha aqui, Janiele, olha tudo que influencia quem a gente é. O grupo de pertencimento, a minha família, os meus amigos, a minha vizinhança, tudo isso impacta quem eu quero e sou, do mesmo jeito que você, Janiele. A galera lá de Sussuapara, a escola, ela nos influencia quem a gente é. A nossa cultura, gente, até o nosso idioma influencia quem a gente é. Né? É através do nosso idioma, do primeiro idioma que a gente aprende, que a gente tem noção de valor, de crenças, de costumes, daquela ideia do que é certo, do que é errado.
né? No lugar que eu nasci. Então, eu nasci no continente americano, na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste. Isso aí tudo vai influenciando quem eu sou. Não adianta dizer, ah, não, mas eu tenho a minha própria opinião, eu ajo dessa forma. Você tem essa opinião porque alguém te influenciou, né? A galera gosta de dizer assim, né? Não, é porque eu tenho uma opinião e eu nunca vou mudar e eu sou assim. Claro que vai, gente. Porque a gente muda o tempo inteiro. Deus me livre, já me livre, os orixás me livre, o que você quiser acreditar, que te livre de ser uma pessoa que tem a mesma mentalidade quando tinha 10 anos de idade. Tu tá no ensino médio, tu quer pensar que nem quando tu pensava quando tu tinha 8 anos de idade? É complicado, aí tu ia precisar de ajuda, né, psicológica. Eu não quero fazer 50 anos pensando da mesma forma que eu pensava quando eu tinha 15. Eu já mudei. Eu já sou adulta, eu já sou 30 plus, então eu já mudei da forma como eu pensava quando eu era adolescente, e graças a Deus, viu? Porque eu era uma adolescente chata. E é normal, a gente muda, né? E eu também era uma adolescente legal, né? Por favor, que agora eu tenho que honrar aqui a minha história de vida. Então, a gente vai mudando, gente, a gente vai se transformando, né? As nossas ideias, os nossos valores, as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos costumes, a gente vai aprendendo tudo dentro da sociedade, né? Olha que essa tirinha, eu amo a Mafalda, então eu sempre dou um jeito de meter a Mafalda nas minhas aulas, porque a Mafalda é uma criança, mas ela é muito mais inteligente do que muito adulto, né? E aí, por favor, tô só lembrando aqui da personagem, que inclusive foi escrita pelo Quino, que eu acho que morreu em 2021. E aí a Mafalda, ela diz assim: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E ela fica pensando, né? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? É isso que a Mafalda diz. Então ela fala, olha, a gente é influenciado o tempo inteiro, gente, pelo meio. A gente precisa ter muita consciência, porque senão eu chego agora para a Janiele, acho que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Não, a gente tem 9 minutos, então rola. Eu chego aqui para a Janiele e eu digo, Janiele, mulher, tu já viu que o céu, ele tá laranja, de manhã tá laranja. Aí a Janiele vai dizer, não, mas a gente sabe que o céu, teoricamente, é azul. Aí eu, não, pode estar laranja. Aí a Janiele, pode estar, a Kelly me falou, então tá beleza. Ela é minha professora, falou, tá falado. Não é assim, gente. Cadê o questionamento? Cadê a tua consciência do mundo que tu vive? Quer dizer que eu chego para ti e eu digo que o planeta Terra, ele é triangular, aí tu vai dizer, não, né, professora, a gente tem pesquisas científicas que comprovam que a Terra, ela é redonda. Precisa saber questionar, porque senão tu é engolida pelo mundo. Se a gente não tem uma visão clara, se a gente não tem curiosidade de procurar as nossas respostas, a gente é enganado, viu, gente? É só isso que eu digo. E aí tem uma outra coisa que eu sempre falo aqui, desde que eu sou criança, gente. Tinha uma propaganda na televisão brasileira que era a da TV Cultura, né? A TV Cultura nem existe mais, né? No sucateamento da cultura que a gente vive. E aí, lá na TV Cultura, tinha uma propaganda que eu nunca esqueci. É impressionante como tem coisa que a gente guarda, né? E era uma propaganda muito legal. E lá eu lembro de uma frase que dizia assim: o que move a humanidade não são as respostas. O que move a humanidade são as perguntas. É o ato de perguntar, de ter curiosidade. Por que a gente sabe que a Terra é redonda? Porque teve uma pessoa que se meteu num navio, em um barco, e deu a volta na Terra e descobrimos que é redonda. Por que a gente fala em gravidade? Porque estava lá o Newton sentado e o cara começou a se perguntar o que é a gravidade. A gente sabe que a maçã caiu na cabeça dele e ele, beleza, o que é isso? Por que foi que caiu para baixo e não para cima? Foi estudar.
né? Por que que a gente sabe quais são as células cancerígenas? Por que que a gente tem conhecimento sobre HIV, sobre Covid-19, sobre hepatite? Por que que a gente tem conhecimento sobre o que é o real, o dólar, a moeda, as exportações do país? Porque pessoas perguntaram, foram estudar, foram pesquisar. É preciso, inclusive, defender a ciência, né? Então, é porque a gente tem curiosidade, é a nossa curiosidade intelectual que nos move, que nos transforma, tá certo? E aí, como a gente vive dentro de uma sociedade que todo mundo é diferente, gente, não tem como. Olha, dentro da minha própria casa, eu tenho os meus irmãos, a gente recebeu a mesma educação, mas a gente pensa diferente. Existem assuntos que eu e as minhas irmãs, a gente não pensa igual. A minha mãe me criou e mesmo assim eu penso diferente dela em muitos assuntos. É natural, porque eu fui formando a minha identidade, da mesma forma que você também que está aqui assistindo essa aula agora. Ou tu é a pessoa que pensa exatamente igual aos teus pais. Tu pensa exatamente igual à família, às pessoas que são tuas amigas. Será, gente? Não é possível. Tu precisa ter tua própria personalidade, entendeu? Não rola. Não dá para eu ficar me espelhando o tempo inteiro no outro. Não dá, a gente precisa ter a nossa própria personalidade. Senão fica parecendo aquele ditado, né? A Maria vai com as outras. Eu não quero ser uma Maria que eu vou com as outras. Eu vou de acordo com o que eu acho que seja justo, que seja, que vá realmente gerar uma transformação na minha vida e na do outro. E é por isso que eu trouxe aqui, né, um pensamento em relação à psicologia, em que esse sociólogo, Carl Gustav Jung, né, e eu li aqui dele que nem a gente lê, né? Foi um psiquiatra e um psicoterapeuta suíço, que ele foi fundador da psicologia analítica, né, gente? E ele diz que a humanidade, um ser humano, ele é visto por várias lentes. Então, quando você olha para mim, tu pode ter um julgamento em relação à lente religiosa, artística, à intelectual. Eu posso olhar para a Janiele, conhecer ela e ter uma visão sobre ela. E eu posso olhar, a Juliana vai olhar para a Janiele e vai pensar completamente diferente de mim. Nós temos lentes nos nossos olhares, né? Na forma como a gente vê o outro, na forma como a gente interpreta uma outra pessoa, né, gente? Então, ele diz que os traços de personalidade resultam da forma como utilizamos as nossas capacidades mentais, né? Ele desenvolve toda uma teoria de quando uma pessoa ela é extrovertida e quando ela é introvertida, e eu vou querer falar com isso aqui com vocês na nossa próxima aula, tá certo? E aí eu estou vendo que o nosso tempo está encerrando, então eu vou deixar, vou voltar. Eu quero falar mais sobre o Jung na nossa próxima aula. Então, como a gente já está encerrando, coloca aí no nosso bate-papo se você gostou da aula, se você conseguiu entender. Eu quero que a gente lembre aqui que vocês estão fazendo, gente, um curso chamado Recursos Humanos. Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar com outras pessoas o tempo inteiro. Então, o fundamental aqui dessa profissão é que você consiga estabelecer uma relação saudável com as pessoas que estão à sua volta. Tá certo? Não dá, gente. Não dá para a gente imaginar que, então, beleza, eu posso tratar o outro da forma como eu bem entender. Claro que não, né? A gente está aqui trabalhando de uma forma conjunta. Então, eu vou encerrar por aqui com vocês. Na próxima aula, eu vou voltar um pouco aqui esse conteúdo em relação à nossa identidade, né? Porque como a gente já estava 2 semanas sem se ver, eu acabei não chegando aqui na parte da cidadania. Então, olha aí meu Instagram, Janiele, Kelly Campelo.
qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, que vocês queiram perguntar. Ah, professora, dá para você me mandar o material da aula? Eu não consegui entrar na plataforma. Eu envio também, tá certo, gente? Eu tenho o maior prazer de poder me comunicar com vocês. Qualquer dúvida, qualquer material, qualquer auxílio, podem falar comigo, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Coloca aí se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender a nossa aula. Na próxima aula eu vou continuar. Eu vou continuar falando aqui, relembrar, né? Falar um pouco de comunidade com vocês, tá certo? E sociedade. Beleza? Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, né? Na próxima aula, que é no dia 2 de novembro, será feriado, né? Que é na quarta-feira, né? Parece que todos os feriados combinaram de cair aí na quarta-feira. Então, na próxima aula, a gente não vai ter aula, né? Na próxima semana. Então, na segunda semana de novembro, nós estaremos aqui juntos novamente. Tá certo? Assim eu espero, né? Então, um beijo, um abraço em todo mundo. Foi um prazer aqui estar discutindo com vocês um tema que eu gosto tanto, né? Que é essa questão social, de fato, eu tenho afinidade com isso, por isso que eu fico aqui falando muito com vocês, tá bom? Então, um beijo, um abraço para todo mundo e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Beijos e até mais.